Fim da novela, Galo acerta a contratação de Rony pelas próximas 3 temporadas. Mercado agitado, Caio Paulista, William Arão, Bruno Fux, Otávio e Daverson pode deixar o Atlético. Tudo isso no Café com Geves, além da nossa análise da partida. Galo goleia o Itabirito e vai às semifinais do Campeonato Mineiro. Muito bom dia para você, esse é o Café com Geves e logo depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o Galo. Muito bom dia, massa atleticana, eu sou Marco Geves e você tá aqui diariamente tomando Café com Geves, todo dia de manhãzinho, logo depois do meu amigo Breno Galante, tá firme aqui, um abraço inclusive, hein Brenão, que vitória, hein meu amigo, graças a Deus. Teve bom demais da conta e o Bica Galo esteve lá no Mineirão ontem. Ontem eu fui de torcedor, né? O que ressenti o carinho da galera lá, muita gente bacana que a gente teve a oportunidade de conhecer, que chamaram a gente, tirar foto, pessoal que gosta do canal Bica Galo, mandar um abraço especial aqui pro meu amigo Henrique lá da Cocobom Lanches, melhor espetinho lá dos arredores do Mineirão, turma toda que eu encontrei lá no Mineirão também. Um salve aqui do Gevão, beleza, galera? Bora falar de Galo. Não esquece de deixar o seu like. Se você considerar importante esse canal, se inscreva. E só confere se você tá inscrito mesmo. Questões aí que o YouTube tá tirando um pouco das inscrições. Ele simplesmente mostra que você não tá inscrito. Só valida aí. Se você não for inscrito, já tasca essa inscrição aí e vem de like. Bora que tem notícia hoje, hein? Bom, primeira coisa, vamos começar falando aqui da partida de ontem. O Galo não tomou conhecimento da equipe do Itabirito e fez logo 3-0. Gols marcados pelo Coelho. Eu vou falar desse jogador, preciso falar desse jogador. O Hulk marcou de pênalti e no apagar das luzes o Deivinho fez o terceiro gol do Galo. Galo que agora se classifica às semifinais, enfrenta a equipe do Tombense no próximo sábado em Belo Horizonte. Lembrando que o Tombense foi o primeiro colocado geral do campeonato, com isso tem a vantagem de decidir em seus domínios. O jogo pode ser lá em Tombos ou pode ser que, como foi em outras temporadas, venda um mando de campo e seja tipo no Independência, por exemplo. Não entendo muito um time do interior fazer isso só por grana, né? Em Tombos ele vai ter mais chance, né, de ter alguma uma situação contra o Atlético, né? Mas isso é uma outra questão. Bom, falando um pouco das atuações individuais, o Galo fez uma partida um pouquinho mais abaixo, um pouquinho mais dosada em relação a, por exemplo, o Clássico, né, que foi extremamente intenso, extremamente lá no topo de energia, então poupou um pouquinho de energia, mas o suficiente para conseguir bater aí a equipe do Itabirito. Tomás Coelho, que jogador, hein? Que jogador, hein? 2 partidas do Coelho, uma assistência no Clássico, uma pré-assistência no Clássico, um gol ontem na raça, de carrinho, ao estilo Marques. E eu falo ao estilo Marques porque ontem foi aniversário de Marques Batista de Abreu, um dos maiores jogadores que já envergou esta camisa do Atlético, e o Coelho, ao estilo Marques, fez um gol ontem com uma belíssima jogada de Rubens, que ganhou na raça da zaga adversária, cruzou rasteirinho e o Coelho chegou lá de carrinho para conferir e guardar 1-0 para o Galo. O Galo teve movimentos ali, digamos, singelos no primeiro tempo, um primeiro tempo ali sem muita movimentação, algumas chances aqui, alguma coisa criada ali, mas sem grandes oportunidades. No segundo tempo o juiz marcou pênalti para que o Galo batesse com o Hulk e consagrasse o 5º gol na temporada, 435 gols na carreira, o homem é uma máquina, o 5º gol em 5 jogos do Hulk, impressionante essa marca do Hulk, mas é impressionante para quem vê de fora. Pra gente aqui, a gente já tá acostumado com o homem deitando. E o Deivinho deu números finais da partida, no finalzinho do jogo, pegando um rebote do goleiro e conferindo aí a situação. Então o Galo, na semifinal, joga sábado contra o Tombense. Gostei da atuação, como eu disse, uma atuação mais dosada, mais ali, sem, né, exagerar ali na energia e tudo mais, porque daqui a
menos de 72 horas já tem outro duelo e dessa vez é um duelo eliminatório contra o Tombense. Na outra semifinal, o América pega o Cruzeiro. Eu preciso de falar sobre essa questão do Cruzeiro aqui, gente, porque numa boa, além deles ter tomado taca lá pro Democrata de Governador Valadares, se existe um campeonato sério, uma fórmula justa, uma fórmula que faça sentido, o Cruzeiro não estaria classificado para as semifinais. Como disse o Edu Panzi, sempre muito lúcido e cirúrgico lá na Itatiaia, o Cruzeiro teve uma classificação culposa. Uma classificação onde não se tem a intenção de praticar o ato. Né? Fez uma campanha péssima, só 3 vitórias, ficou em sexto geral, então ficou atrás de outros times como Betim, por exemplo, e tudo mais. Né? Então os caras se classificaram ali, nem no grupo deles ali, entre todos os times que classificaram foi o pior. Né? Então em sexto geral não faria menor sentido classificar. Você está praticamente beneficiando o infrator, como se diz, né? Então assim, é um campeonato de fórmula esdrúxula, estranha, mal pensada e que beneficia de forma culposa o Cruzeiro a essa classificação. Não mereceram estar nessas semifinais, mas estão nas semifinais e jogam contra o América. Né? Os 2 jogos em Belo Horizonte, vantagem do Coelho. Bom, mercado da bola, né? A gente tem muita coisa para falar sobre o mercado da bola, mas eu preciso falar um pouco sobre a entrevista do Cuca, tá? O Cuca, que é um técnico que a cada momento, a cada jogo que a gente vê o Cuca trabalhando no Atlético, a gente vê o quanto ele é identificado, né? O quanto ele é importante, o quanto ele conhece, o quanto ele sabe de fato como funcionam as coisas e como devem funcionar dentro do Atlético, né? O Cuca deu entrevista, falou sobre vários assuntos, falou sobre, inclusive, a atuação do Coelho, né, que é um jogador que ele acha muito importante. O Júnior Santos, por exemplo, que é um jogador que entrou no segundo tempo, a galera já tá aí, não, que o Júnior Santos é bagre. Eu falei isso ontem com vocês aqui, quem assistiu o Café com Jeves de ontem, lembro. Cara, como é que você chega e fala que o cara é bagre com 3, 4 jogos de temporada? Pera aí, vamos ter paciência, né? A gente sabe que é um bom jogador. Não é assim chegar, achar que o cara vai... O Coelho, por exemplo, já chegou chegando. O Júnior Santos vai ter o tempo dele. É grande jogador, sim. E se não for titular absoluto, vai ter... fica pro elenco, sabe? O elenco do Atlético é um elenco que está sendo formado de forma muito boa, muito positiva. Contratação do Natanael, do Gabriel Menino, né? Muito boas também. O Gabriel Menino, um jogador ali que controla o meio-campo, tem bom passe. Ainda tem a citação do Coelho, baita contratação a situação do Coelho, baita mesmo. Muita gente não acreditou que fosse ser um jogador tão bom quanto vem se mostrando o argentino polivalente, que ontem jogou do lado direito, jogou do lado esquerdo, e o Cuca elogiou, falou dessas partidas, né? Falou dessas atuações e naturalmente se esgueirou de algumas outras situações. Por exemplo, uma situação de mercado que foi perguntado para o Cuca era sobre a situação de troca, onde o Bruno Fux está indo para o Palmeiras e o Caio Paulista está chegando para o Atlético. Bora lá ver quem é esse jogador então, olha só. Caio Paulista, jogador de 1,84, lateral esquerdo, avaliado em 3 milhões de euros, tem 26 anos. Jogador que o Paulo Brax havia falado uma coisa, falou sobre uma questão de troca, o Cuca disse de outra forma. O Cuca falou o seguinte: o Caio Paulista ele vem numa negociação de custo zero, uma oportunidade de mercado. O Fux é outra negociação. Então o negócio é, o Bruno Fux, jogador que o Atlético acabou de comprar por 2 milhões e 700 mil euros junto ao CSKA da Rússia, está se transferindo de forma... por empréstimo para o Palmeiras. O Bruno Fux está sendo emprestado para o Palmeiras. E o Caio Paulista está vindo para o Atlético. Não é uma negociação casada, segundo o Cuca, apesar de parecer e apesar de vir um em outro, né? São situações diferentes. Mais uma sinergia de negócios entre Atlético e Palmeiras. Né? E o Caio Paulista ele é um jogador que ele faz a lateral esquerda, ele joga de meia esquerda, ele pode ser ponta, ele pode jogar pelo lado direito. É bom lembrar isso aqui, porque muita gente tá falando que é bagre, que não sei o que e tal, mas o Caio Paulista ele teve um início interessante de carreira como meia. Ele jogou no Avaí,
depois chegou ao Fluminense, ao São Paulo ele já foi lateral esquerdo, um lateral bom, titular, campeão com o São Paulo, e depois acaba se transferindo ao Palmeiras. Nessa transferência ao Palmeiras é um clube que ele não teve uma grande fase, grandes atuações. É um jogador que é muito forte, é muito alto, tem intensidade, tem bastante proteção de bola. Eu acho que é uma contratação interessante quando se fala de composição de elenco, né? Então, se você está falando que o Guilherme Arana hoje não tem reserva, se você é o cara que fala assim, não, o Rubens ele não é o reserva do Arana. O Rubens é meia e com o Cuca ele é meia para ponta, assim como foi ontem, por exemplo, novamente. E o Caio Paulista acaba chegando para essa lacuna de reserva do Arana, mas também, se precisar, tem valência para ser utilizado no meio-campo. É um jogador que teve uma boa passagem pelo São Paulo, repito, no Palmeiras era a terceira opção, né? Tava atrás ali do Piqueres e também do garoto Vanderlan. Então é um jogador que chega numa oportunidade de mercado a custo zero para o Atlético. E lembrando, então, o Bruno Fux vai para o Palmeiras e o Caio Paulista chega para o Atlético. Não são negociações casadas, segundo o Cuca, mas são negociações que estão acontecendo aí entre os dois times, tá? Bom, passar para vocês aqui também outras informações de mercado, tá? A informação do William Arão é uma informação inicial ainda. O William Arão é um jogador que é um volante, é um primeiro volante. Vocês vão lembrar bem, né? Tem passagens aí por Botafogo, por Flamengo, um volante de marcação, mas que tem boa saída de bola. Para ser sincero, me agrada bastante o nome do William Arão. É um jogador que marca muito bem, que tem boa saída de bola, tem um ótimo jogo aéreo, apesar de não ser muito alto, tem 1,81, tem um ótimo jogo aéreo, já marcou muitos gols de cabeça, né? Então, assim, seria uma contratação para encorpar o elenco do Atlético e talvez até para chegar para ser titular, hein? O William Arão, se chega no Atlético hoje, talvez não. Na minha opinião, se o William Arão chega hoje no Atlético, ele chega para ser titular do clube. Ele está avaliado em 2 milhões de euros, tem 32 anos, joga no Panathinaikos, ex-equipe do nosso Bernard, por exemplo, e tem um contrato lá até junho de 2025, ou seja, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, né, para poder se transferir no meio da temporada. O Atlético pensa nesse momento, falando de uma negociação que está para acontecer, por exemplo, a questão do Otávio. O Otávio está para ir para o Fluminense, a negociação ela está avançada no sentido de que o Fluminense fez uma proposta para comprar o Otávio, não é troca, não tem nada do Serna e tudo mais, né? Coisa que foi especulada, a gente trouxe aqui no café ontem, acreditando aqui os amigos de O Tempo Esportes, né? Meu amigo Pedro Faria, um abraço para ele inclusive. Então não tem uma situação de troca nesse momento, o Fluminense está comprando o Otávio, ofereceram ao jogador um contrato de 4 temporadas lá para jogar nas Laranjeiras, e é um jogador que está numa negociação avançada para deixar o Atlético. O Otávio ontem, na saída do campo, né, foi entrevistado sobre isso, falou que meio que deu uma ali em tom de despedida, né, falando que tá no clube e tudo mais, tem contrato, mas não sabe se fica ou se vai. Então a gente já sabe que o Otávio deve se transferir para o Fluminense, tá? É uma negociação muito próxima de acontecer. Como que foi isso? O Fluminense ofereceu uma proposta para o Atlético a princípio recusou a proposta e realizou uma contra-oferta. Nessa contra-oferta, o Fluminense aceitou as condições do Galo, passou a negociar com o Otávio, ofereceu um bom salário, um contrato de 4 anos e uma possibilidade mais factível, mais real de ser titular, coisa que com o Cuca, ao que parece, não seria aqui. Então o William Arão ele vem para uma reposição direta do Otávio e, na minha opinião, um upgrade, né? Um jogador com nível superior ao Otávio, um pouquinho mais velho, tem 32, mas é um jogador de muita energia, de muita entrega dentro de campo, e eu gostei bastante desse nome, tá? Então, assim, a negociação, ela tá em estágio inicial ainda, não é uma situação que dá pra gente falar que o William Arão vai vestir a camisa do Atlético, mas é o nome, nesse momento, para substituir o Otávio, tá? A situação do William Arão, então, a ser, né, aí analisada, e vamos ver se nos próximos dias a gente consegue trazer essa informação sobre o jogador, né? Bom, então, a gente tem a situação aqui do Caio Paulista,
né? A gente já falou, o jogador chega a custo zero. O Rony, ele chega já, vou trazer informação aqui para vocês, chega já hoje, né? Desembarca aqui em Belo Horizonte, em Confins, Bica Galo sempre fazendo a cobertura da chegada dos jogadores. Estamos apurando direitinho, mas é o que falaram aqui no final da manhã, que chega aí o Rony. O Rony chega para um contrato de 3 anos e uma situação daquelas, viu, meu filho? Eu vou contar um pouco para vocês aqui do que eu sei dos bastidores. O jogador, ele teve várias propostas. O Rony foi tentado pelo Fluminense, Palmeiras aceitou proposta, Rony não aceitou salário. Foi tentado pelo Santos, não teve acerto. Foi tentado pelo Grêmio, Palmeiras não aceitou a proposta. Foi tentado pelo Vasco, num primeiro momento não teve aceite de proposta. Foi tentado pelo Galo, o Atlético acerta-se com o jogador e com o seu empresário, com o Hércules Júnior, que é o pai dele também. Aí chega no momento de acertar com o Palmeiras, a Leila dá o ok, né? Fala, olha, beleza, vamos fechar a negociação e o Rony vai ser jogador do Atlético. Nesse ínterim todo, onde já estava tudo fechado, uma negociação paralela, segundo a imprensa, né? Todo mundo que fala dessa negociação, inclusive o pessoal ali, como a própria Leila, o Paulo Brax falou ontem, muito firme, objetivo e direto na sua coletiva pós-jogo. Tava tudo ali encaminhado para ele vir para o Atlético e uma negociação que surgiu do nada é que o Rony teria acertado com o Vasco por 4 temporadas e faltava acertar com o Palmeiras. A Leila chegou na entrevista lá, falou ao GE, botou em cima da mesa e falou assim, aqui é o seguinte, aqui é clube sério. Aqui a gente prometeu, a gente deu a palavra, a gente aceitou a proposta e se não for pro Atlético Mineiro, o Rony não sai do Palmeiras. Ele fica aqui e cumpre o contrato com a gente. Pro Vasco ele não vai. Ela bateu o pé e fez isso de uma forma muito imponente, de uma forma muito, realmente, mostrando muita liderança, muita pujança. Eu sou um grande fã da Leila Pereira, né? Acho que ela é uma pessoa que daqui a pouco ela tem que estar no topo da CBF, coisas do tipo. Mas eu não vou ficar aqui rasgando seda pra tia Leila, embora eu pudesse muito fazer isso. Sou um grande fã dela. E ela falou isso, e diante disso a negociação teria tomado aí, retomado o rumo normal, né? E o Rony, então, é aguardado em Belo Horizonte aí. Se você tá assistindo esse vídeo aí depois, ele já chegou e tudo mais, mas o Rony é aguardado em Belo Horizonte aí para exames médicos e assinatura por 3 anos de contrato. Informação que se tem é que ainda há possibilidade de renovação por mais um ano, caso haja 60% das partidas completadas em 2027. Então, contrato do jogador aí, contrato longo com o Rony, jogador que vem com status nesse momento de brigar pelo elenco, né? Brigar por vaga no elenco. Por que não vem com status de titular, Marcos Jefferson? Porque o Coelho tá voando. O Júnior Santos ainda também precisa de brigar pelo elenco. O único cara que eu falo com vocês hoje aqui, quem que é o seu ponta titular hoje, Marcos Jefferson? É o Júnior Santos? Seria o Rony? Não, é o Coelho. O meu ponta titular hoje é o Coelho. Quem que é o outro? Hoje é o Rubens. Hoje são os dois. O Rony vem, encorpa o elenco, bom jogador, faz várias funções, tem força, tem velocidade, é goleador. Tem decisões mal tomadas? Tem também, mas quem não tem, né? Então, acho que é uma boa contratação do Atlético, uma contratação realmente que encorpa bem esse elenco. Se você for pensar que a gente fica com Hulk, Daverson, Bernard, Alisson, Palácios, Coelho, Júnior Santos, Rony, além do Caio Maia e do Cadu que estão no DM, fica bem encorpado o ataque. Gostei da contratação do Rony. E pra gente fechar, o Daverson está na mira de vários clubes e o último clube que apareceu como interessado no nosso Deivinho, camisa 9, é o Vitória da Bahia. O Thiago Carpini falou que busca um 9 no mercado. A informação de momento é que o Vitória tem interesse apenas na contratação do Daverson, mas o Atlético não deve facilitar uma liberação por entender que é um jogador de característica que não tem no elenco e nesse momento tem contrato com o Atlético. Se pagarem, se negociarem, pode ser que aconteça. Mas nesse momento, o Clube Atlético Mineiro não tem interesse em negociar uma liberação do Daverson, beleza? Bom, galera, sempre lembrando que esse vídeo é um conteúdo oferecido pela Limpa Nome SA. Se você procura aí fazer a limpeza do seu nome, tá com o nome sujo na praça, precisa de retomar as operações de crédito, conheça a Limpa Nome SA sem você conseguir aí
sem você precisar sujar o seu nome, tá? A Limpa Nome SA vai criar uma condição única, exclusiva, a partir de R$ 499. Você vai chamar nesse WhatsApp que tá aparecendo aí embaixo, você vai conseguir limpar o seu nome, independente do valor que você tá devendo. Conheça tudo dentro da lei, conheça a Limpa Nome SA, volte a ter crédito na praça. Um abraço aí pro meu amigo Geraldo. Galera, não saia sem deixar o like desse conteúdo, o like é muito importante pra gente aqui no canal Bica Galo. Um grande abraço pra todo mundo, este foi o nosso Café com Jeves. Fiquem com Deus, vou ficando por aqui, eu sou Marco Jeves. Confira as nossas coberturas, tá? Vamos lá buscar os jogadores do aeroporto. Eu fui.